Os espíritos obsessores querem apenas o nosso mal? Será? O que você acha? Olá, eu sou o Juliano, seja muito bem-vindo ao canal, muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito ou ainda não é inscrita, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho para quando a gente lançar um novo vídeo, o YouTube avisar você. E não deixe de deixar aquele like que ajuda pra caramba o nosso canal para que o YouTube divulgue nossos vídeos e leve eles para novas pessoas. Os espíritos obsessores querem apenas o nosso mal? Será? Bom, isso é uma pergunta recorrente e muitas pessoas afirmam que sim, que espíritos obsessores são maus e querem apenas o nosso mal, querem nos prejudicar e, bom, de certa forma não estão errados, né? A maioria dos espíritos obsessores querem sim o nosso mal. Espíritos obsessores, muitos deles vêm de outras vidas já, de desavenças que tivemos em outras vidas e vêm até essa vida atual para acertar as contas com a gente, nos prejudicar. Muitas vezes querem nos levar, né, ao desencarne. Já outros espíritos atraímos com a nossa própria vibração, né? Estamos vibrando de forma negativa, né, atraindo eles que também vibram na mesma sintonia e encostam na gente. E aí a gente não consegue sair daquele tipo de vibração, eles vão se apoderando mais e mais da gente, influenciando a gente a ter ideias mais e mais ruins, fazer coisas erradas, né? E aí a gente vai prejudicando a nossa própria vida, a nossa própria encarnação. Mas os obsessores não querem apenas o nosso mal. Existem obsessores que se tornam obsessores, mas querem o nosso bem. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, deve estar meio confuso para você, né? Bom, gente, eu vou ser bem direto. Sabe aquele seu ente querido, aquela pessoa querida que você amou a vida inteira e ela partiu? Pois é, ela pode se tornar um obsessor na sua vida. E como, de qual forma e por quê? Muitas e muitas vezes, após o desencarne desse ente querido, você vibra de forma negativa, você vibra com ódio, raiva, você não aceita aquele desencarne, você não aceita aquele desígnio de Deus, né? Chegou o ponto final da encarnação daquela pessoa querida, que era seu ente querido, e partiu para o mundo espiritual, que é a pátria verdadeira dele e é a nossa também, né? Chegou o fim da linha para ele, todos nós vamos chegar até o fim da linha, e se ele desencarnou ali é porque realmente era a hora dele. Então chegou o ponto final, temos que aceitar, né, essa lei de Deus, aceitar que ele desencarnou, né, e ter pensamentos não tão negativos. Eu sei que é muito doloroso, muito triste, né? Falar é fácil, né? E o luto é outra coisa. Eu acredito que sim, eu tenho certeza que sim, mas eu sei que a gente pode se encontrar por sonhos, né? E podemos também ter a oportunidade de se encontrar um dia do outro lado. Então, voltando ao raciocínio, nós não aceitamos o seu desencarne e por esse motivo já é difícil um espírito desencarnar e seguir. Muitos espíritos não detêm o conhecimento de que a gente desencarna e a vida continua do outro lado. Então, após o desencarne dele, ele fica confuso, ele não sabe o que está acontecendo, ele acredita que aquilo parece não ser uma realidade, parece que ele está num pesadelo. Muitas vezes ele permanece ali na casa que vivia com você ou próximo a você, achando que ele está encarnado. Ele começa a projetar a realidade que ele tem dentro dele, que a sua consciência tem, e por muitos momentos ali ele consegue interagir com você de forma real para ele, né? E outras horas ele desperta para a realidade, tenta se comunicar e não consegue se comunicar com você, grita, fala e você não ouve ele. Por quê? Porque ele está desencarnado, ele está do outro lado, e aí ele fica revoltado e ele vive uma tormenta, né? Muitas vezes beirando a realidade, muitas vezes beirando um pesadelo, e ele não sabe o que está acontecendo, né? Não quer seguir. Muitas vezes ele recebe também a ajuda de alguns espíritos, né, indicando, sinalizando que ele tem que ir, e acabou, né, ali a sua estadia, que ele tem que morar em outro local, e ele não aceita aquilo, e você que está ali vibrando de uma forma que dificulta o desprendimento dele, ele permanece e continua ali. Por quê? Porque ele ama viver do seu lado, ele amava viver junto com aquelas pessoas, e aquela casa era a casa dele, na cabeça dele. Então ele não se desprende. Por isso que eu digo que é muito importante o conhecimento enquanto estamos encarnados, para que quando aconteça o desencarne, a gente saiba proceder, saiba que a gente se desprendeu do corpo e tem que seguir. Você dificulta o seu ente querido a sair, seguir seu caminho, e ele fica por ali.
E o que acontece? Ele começa a sugar seus fluidos vitais. Ele encosta em você, acha que está interagindo com você, mas ele vai sugar seus fluidos vitais. Eu vou dar um exemplo disso. Uma inscrita do canal passou a história dela com a sua avó. A avó dela acabou desencarnando, elas viviam na mesma casa, né? E a sua avó amava ela, cuidava dela desde criança, então permaneceram juntas desde sempre. E a sua avó acabou desencarnando, e após esse desencarne ela adoeceu. No princípio a gente pode acreditar que é o luto, né? A pessoa fica muito triste, fica debilitada, mas depois disso tem que começar aquela curva de subida, que é a recuperação, mas ela não recuperou, ela não conseguiu se recuperar e foi cada vez definhando mais. Ela resolveu ir no médico, fazer exames. Seu pai levou ela no médico, ela fez vários exames, fez uma bateria de exames e em nenhum exame deu nada, não constava nada. Ela estava, segundo os exames, com sua plena saúde, em dia, mas na realidade, nos exames dava uma coisa, só que na realidade dava outra. Ela sofria desmaios, ela não tinha apetite, sentia muito sono, ela estava ficando cada vez mais fraca e não sabia qual era o motivo. O seu pai já preocupado com aquilo, não sabia mais o que fazer, indicaram para ele uma benzedeira, uma senhora que benzia, e ele levou a filha lá, né? Essa inscrita. A inscrita chegou lá, entrou na salinha, aquela senhora que benzia olhou para ela, olhou para o seu pai e olhou para o lado dela. Ela se espantou com aquilo, aí a benzedeira falou assim: quem é essa senhora que está do seu lado? A inscrita nossa do canal falou assim: não, eu tô aqui só com meu pai, ele está aqui do meu lado, não tem ninguém aqui do lado. E a benzedeira falou: tem uma senhora aqui do seu lado. Ela tá com um lencinho na cabeça, ela tem um avental e ela tá encostadinha do seu lado, paradinha, e ela faz sempre isso aqui com o dedo. É um costume que a avó dela tinha em vida de fazer. Ela encostava muitas vezes na parede, ficava paradinha aí, com os dedinhos assim, fazia. E a benzedeira justamente viu essa cena, né, e falou para ela. Quando falou isso, deu toda a descrição da avó dela e ainda falou aquilo ali que é inegável. Uma ação que a avó dela tinha enquanto viva, estava tendo ali do lado dela. Como aquela benzedeira podia saber daquilo? Então ela começou a acreditar. A benzedeira muito respeitosamente se dirigiu à senhora. Disse: a senhora desencarnou, começou a explicar. E a senhora tem que seguir seu caminho, você vai receber ajuda, vão vir pessoas aqui chegar na senhora para conversar e vão dizer para a senhora seguir o caminho, vão mostrar o caminho que a senhora tem que seguir, vão junto com a senhora tem que seguir porque a senhora está prejudicando a sua neta, ela está adoecendo, ela continua amando a senhora, mas aqui já não é mais o seu lugar, a senhora perdeu o corpo, a senhora desencarnou. Foi explicando tudo de forma respeitosa e disse que iria orar por aquela senhora para que ela encontrasse a luz, encontrasse o caminho, e ela iria encontrar com toda certeza, pois pelo que ela via era uma senhora que fez muito bem enquanto viva, e com certeza seria recolhida e iria para uma colônia. Então ela explicou tudo isso para a senhorinha, né, e explicou para a neta, disse que ela iria partir, que a partir daquele momento, em uma semana ela já começaria a sentir bastante diferença e ela iria melhorando cada vez mais. E realmente aconteceu tudo como aquela benzedeira falou. Isso, continuou orando toda semana para que aquela senhora encontrasse a luz, e indicou, né, instruiu a nossa inscrita a orar também, a se desprender, né, da senhora e orar, pedir para que ela seguisse o caminho, e com certeza os amigos espirituais iriam levar ela para um bom local. Bom, gente, e aí depois disso melhorou, a saúde dela voltou ao normal. E aí, como negar? É até a característica que ela fazia enquanto viva, a senhora, a benzedeira, viu. Por isso eu digo para todas as pessoas: o mais importante depois de um desencarne é a gente aceitar a real situação que nos encontramos, né? Que perdemos o corpo, temos que seguir caminho. Por isso eu friso sempre: não precisa deter todo o conhecimento, mas o básico já serve para quando chegar o desencarne a gente saber já qual é a forma que temos que proceder. Deus deu a nossa encarnação até aquele certo momento, até ali a gente cumpriu o que tinha que cumprir, fez o que podia fazer para evoluir, e ali chegou o ponto final, temos que retornar à nossa pátria, né? Como vários espíritos dizem, né, relatam que após a perda do corpo eles sentem-se aliviados, parece que largaram um fardo, aquilo era um peso para o espírito. Espíritos mais evoluídos e instruídos, né? Pelo menos instruídos,
que sabem que após o desencarne eles perdem o corpo, o espírito fica livre. Então, por isso que eu falo e friso sempre: o importante é deter sempre o conhecimento, mesmo que seja básico. Mesmo assistindo filmes, muitas pessoas não gostam de ler livros. Temos também as radionovelas aí, audiobooks, né, no YouTube. Então você coloca um fonezinho, ouve, é bem importante. E por isso eu indico filmes aqui no canal. O filme é uma forma leve para a pessoa que não gosta de ler e não gosta de ouvir e-book. Ela vai aprender muita coisa através de um filme, e quando chegar a hora do seu desencarne ela vai deter pelo menos um pouco de conhecimento. Não vai ser um leigo total, não vai ficar aprisionado ali à matéria, não vai se revoltar, porque sabe que chegou o ponto final. Então temos que aceitar, como eu falei, o desígnio de Deus. Temos que aceitar que ali chegou o fim, e teremos outras e outras e outras chances de reencarnar e evoluir mais e mais, né? O que a gente não conseguiu na atual encarnação. Então vou ficando por aqui. Era um vídeo simples e direto para falar que obsessores não são apenas aqueles que querem nos fazer o mal. Muitas vezes obsessores são queridas nossas que estão nos prejudicando, mas não sabem disso. Tá certo? Vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!